A 10.000 foi suplantada pela 11.645, que inclui a questão das etnias indígenas, que também é outro obscuro objeto de compreensão da gente por massacre dos colonizadores aqui. Várias etnias que a gente não tem conhecimento. A população indígena no Brasil, desde o tempo do censo para cá, elas caíram, acho que umas 10 ou 15 vezes a população. Um negócio terrível. Fora isso, a forma de como elas são absorvidas, né, pela lógica social que a gente tem. E é um papel difícil. A gente aqui na Universidade Federal de Sergipe, por 3 momentos, a gente ofereceu essa disciplina como uma optativa que ninguém queria dar. E é engraçado isso, que eu estava pensando nela outro dia desses, e principalmente num governo como esse que quer apagar a história dos oprimidos nesse país, né? Ah, também a gente encontra algumas dificuldades, né? Por exemplo, eu com esse aspecto não me ajudava muito a falar sobre a história de África, nem das etnias indígenas, né? Mas alguém tinha que fazer isso, alguém tinha que dar o pontapé inicial. E o pontapé inicial é interessante, porque quando o Fábio menciona a relação com a escola e a dificuldade que a escola tem, também passa pela formação de professores. Na formação de professores, eu duvido encontrar grandes contribuições nesse sentido para que os professores consigam garantir em suas disciplinas conteúdos suficientes para que as pessoas entendam. E não é história qualquer, é história de si. É história de si, porque a diáspora africana foi um negócio terrível. O processo atlântico de escravidão foi devastador. E, assim, cabe a gente entender as nuances históricas para entender a dinâmica, inclusive, do como o mundo conspira, entendeu? A relação da Inglaterra, a relação do Haiti. Eu não sei se vocês sabem o ciclo açucareiro do Haiti, pelo fato da população haitiana ter um domínio tecnológico daquilo, fizeram com que eles tivessem uma produção absurda de açúcar naquela pequena ilha, né? Onde Porto Príncipe era a grande capital do açúcar. E por conta de uma revolução de negros, a tomada do poder, a primeira república negra das Américas, o açúcar brasileiro volta a crescer, e é aí que veio, assim, digamos, 10.000 vezes mais escravos do que no período do primeiro ciclo do açúcar. E aí, além daquela região mais central da África, Angola, Congo e Moçambique, começaram a vir a galera do Golfo do Benin, que é mais ao norte, ali, Nigéria e tudo mais, que é o pessoal iorubano, os Jejes, os Haussás. Eu estou falando um monte de etnia aqui que possivelmente pouca gente sabe. O que eu sei é porque eu lia muito isso por conta da capoeira, de um interesse muito particular, entendeu? E isso fez um bem enorme a mim para entender, por exemplo, os muçulmanos baianos. Tem um documentário importantíssimo que eu aconselho todo mundo ver, chamado Atlântico Negro, de Renato Barbieri, que é fabuloso, fabuloso. Ele vai mostrando o que acontece com, por exemplo, os malês que provocam uma série de revoltas na Bahia, e eles são mandados de volta para a África. E aí eles reconstroem a Bahia na África. E tem uma série de questões para a gente entender. Entendeu? Porque as pessoas acham que os africanos eram todos escravos, subjugados e tudo mais, mas são os caras que dominavam a mineração, a metalurgia, a agricultura tropical, que os portugueses não conheciam, entendeu? Grandes avanços aqui tiveram por conta dessa população aqui dentro. E ninguém sabe disso, é isso que é triste, entendeu? A população ameríndia, por exemplo, na perspectiva de organizações sociais comunais, que eu acho interessantíssimo. O João José Carlos Mariátegui fala sobre uma perspectiva avançadíssima na construção de uma sociedade com base nesses princípios, mas, enfim, eu sempre tenho uma expectativa muito mais radical do que está posta, entendeu? Eu acho que foi um avanço, mas eu quero muito mais do que isso, eu quero muito mais do que um decreto, eu quero que os professores cumpram isso, porque há uma resistência também muito grande dos professores, porque é uma condição de desconforto, porque de fato a gente não prepara os estudantes para poder assumir esse posto enquanto docentes no futuro, né?
O que a gente sabe, por exemplo, sobre o Golfo do Benin, por exemplo, a Savalu, a Cabinda? Ninguém sabe quase nada. Nada, nada, nada. Por exemplo, tem uma anedota entre os capoeiras sobre a história da dança da zebra que Pastinha encontrou em Angola, né? Naquela região costeira ali, subindo até o Golfo do Benin, de Angola até o Golfo, os caras já acharam mais de 3.500 manifestações de lutas muito próximas à capoeira, né? Eu não quero dizer isso. Eu estou falando que a riqueza é gigantesca, é gigantesca. E, assim, só para a gente concluir, tem uma perspectiva em relação à religiosidade urbana, só vou usar como exemplo, né? Que as atividades cotidianas elas não se dissociam do aspecto da atividade religiosa. Você planta rezando, os cânticos são cânticos de reza. Eu estou falando reza para a gente entender a similitude com o ritual católico, mas na verdade são orações que estão envolvidas no cotidiano das pessoas. Os cumprimentos, por exemplo, os yorubais falam Eku, DJ, Eku, toda vez ele sempre é muito, muito, muito cortês, né? Se cortês chega até que irrita, porque ele sauda tudo. Bom café da manhã, bom de jejum, boa refeição, é sempre um cumprimento para cada atividade, e isso tem uma relação direta com a atividade religiosa deles. Ou seja, você planta, você dorme, acorda, namora, faz sexo, tudo isso tem uma relação muito implicada na questão religiosa, porque na religião iorubana, o bem e o mal, sobre as opções e orientações sexuais, essas coisas todas são muito secundarizadas no sentido mais geral e não há preconceito em relação a isso, entendeu? Então, eu acho que quando um católico começa a observar essas coisas, ele tem medo, primeira coisa. Com todo respeito aos católicos, minha esposa é uma católica, mas é uma católica vinculada à teologia da libertação, antes que, entendeu? Uma mulher de luta, uma mulher aguerrida. Inclusive, vai ter um evento de Mariologia agora, que é a perspectiva feminista de mulheres que agiam dentro do catolicismo e que é combatida pela direita da Igreja Católica. Olha o que eu estou mostrando para vocês, que dentro da Igreja Católica tem matizes também, né, de desenvolvimento. Mas como é que um europeu vai observar aquilo ali? Vai observar com estranhamento e, obviamente, aquilo que eu estranho, eu tenho medo e por isso eu quero destruir. Não é à toa. E assim, a gente tem que abrir a cabeça e ler muito, voltar, é interessante, é gostoso de ler, e que os professores de ensino superior abarquem essa ideia para formar professores que tenham capacidade de atuar nesse currículo, que se volte para essa perspectiva, não só em formato de lei, mas em formato de um currículo amplo, entendeu, Vitor? Que abarque isso, abarque a história não só da África, mas também os negros diaspóricos aqui, como os indígenas aí no Cerrado, como a chegada. Você sabe que catalogado oficialmente a Ubanda tem mais centro de Ubanda aí do que na Bahia. Vocês sabiam disso? É um trabalho do Ordep Serra, inclusive. É um trabalho muito valoroso. E a gente precisa conhecer isso. E a gente não conhece, entendeu? Não adianta vir um decreto, dizer que a gente vai lá ter que aplicá-lo, e se a gente não se interessa em fazer nada. Tem a capoeira. Aí chega lá, os caras começam a dar a capoeira como a gente vê em certos grupos aí, que eu não vou mencionar para não causar nenhum problema nem constrangimento, que é puro mimetismo, entendeu? Você tem que fazer isso porque o mestre disse que você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo porque o mestre disse que você tem que fazer aquilo. E Fábio sabe do que eu estou falando, né? Então, é isso.